Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis. Olá, muito bom estar com você mais uma vez no nosso podcast Nossa Macaé, aquele momento em que a gente conversa com pessoas, com instituições, corporações, enfim, com gente que tem coisa interessante para falar para a gente. Hoje eu estou recebendo aqui o J. Remédios, que vem falar de uma ciência tão importante quanto complexa, porque não é fácil. Muita gente pensa que se comunicar tem a ver com falar muito. E se comunicar não é falar demais. Muita gente fala demais e não comunica nada. Comunicar tem a ver com assertividade, não é isso, Jota? Positivo. Prazer em te receber. Muito obrigado pelo convite. Como você falou, sou J. Remédios, palestrante e treinador comportamental. É uma honra estar aqui para dividir um pouco aí dessa experiência, desse bate-papo. Bom, Jota, queria começar perguntando uma coisa que parece meio óbvia, né? Por que as pessoas, e principalmente hoje, no mundo atual, quando a gente tem tanta ferramenta à nossa disposição, tem tantos mecanismos, e parece que justamente agora, com tanta coisa ao nosso dispor, parece que a comunicação está mais difícil. O que está acontecendo? Bom, existem muitas maneiras, né, de as pessoas se perderem dentro de uma comunicação eficaz, né? Principalmente a juventude, que está resumindo muito as palavras, fala por códigos, e aí acaba se perdendo muito, e onde você é justamente uma comunicação poderosa, eficaz, é que vai fazer com que você se desenvolva e alcance os objetivos tão sonhados. No caso do jovem, você fala assim do jovem, das abreviações, né? Da maneira como ele vai resumindo, suprimindo as palavras do vocabulário, parece que tem uma comunicação ali muito focada numa bolha. O jovem está numa bolha e ele aprende a se comunicar com aquela bolha. É isso que vai acontecer com a gente. A comunicação, ela vai virar um fenômeno de grupos, quer dizer, cada grupo vai ter uma forma de se comunicar e cada um vai se comunicar bem perante os seus. E aí emendo uma segunda pergunta na sequência. A gente está perdendo a comunicação uniforme, aquela que é capaz de falar para todo mundo ao mesmo tempo? Muitas pessoas se perdem nisso, né? Porque se deixam levar pelo ambiente, e o ambiente molda a pessoa. Então, se você está num ambiente que as pessoas estão conversando, estão falando de forma resumida, você acaba também se projetando dessa forma. E lógico que essa não é a essência da comunicação. A essência da comunicação é você transmitir a sua mensagem de forma clara e compreensível. Então é isso que nós temos que nos atentarmos para trabalhar sempre de forma assertiva. De forma pontual, assim, conceitual, o que é comunicação? Então, a comunicação é a base de toda a interação humana, né? Seja em ambientes pessoais ou profissionais. A comunicação que conecta as pessoas, é que permite as trocas de ideias, que possibilita a construção de relacionamentos e acordos. Só que nem sempre a comunicação foi assim. Vamos voltar um pouco no tempo e lembrar que a comunicação humana, ela começou de forma rudimentar milhões de anos atrás, através de gestos, expressões faciais e sons que permitiam a possibilidade de transmissão de necessidades básicas do ser humano, que é o quê? A fome, o perigo ou a interação entre as pessoas ou entre as tribos. E essa fase foi crucial para a sobrevivência dos primeiros hominídeos.
Essa foi a primeira fase da comunicação. A gente teve depois o desenvolvimento de uma, vamos dizer assim, comunicação gráfica, não é? As descobertas da paleontologia mostram que nas sociedades primitivas, cavernas foram encontradas com inscrições nas paredes, com imagens que em determinados lugares, em localidades diferentes, aquelas mesmas imagens se repetiam. Isso também já era uma forma de comunicação, né? Isso já era uma forma de comunicação, onde vem antes o exemplo, a comunicação, ela acredita-se que cerca de 50, 100 mil anos atrás, os seres humanos desenvolveram as primeiras formas de comunicação verbal, né? A linguagem oral. Então, essa evolução foi um marco que permitiu as trocas de ideias complexas, a possibilidade, né, a transmissão de conhecimentos e o fortalecimento entre os laços sociais. Então, a gente acredita que isso aconteceu de 50, 100 mil anos atrás, foi onde começou as primeiras formas de comunicação verbal. Antes disso, eram sinais, né, que deixavam. Aí você está falando da comunicação falada, propriamente dita, isso, né? A linguagem oral. Isso, mesmo não havendo, por exemplo, uma estrutura fonética definida como a gente tem hoje. Quer dizer, eram grunhidos, eram sons, mas que as pessoas se faziam entender. Isso aí. Então, começou essa comunicação oral, e eles já começam de forma, né, primórdios ali, conversando com gestos, né, com sons, que aí eles faziam aquela interação entre eles, faziam entender entre eles. Bom, a gente está falando da comunicação desde os primórdios da humanidade, e esse bate-papo nosso aqui hoje no Nossa Macaé tem o objetivo, obviamente, de falar da importância da comunicação. Mas aí eu pergunto para você, qual o impacto que existe na sociedade, nas sociedades, quando há a falta de comunicação? Como é que a falta de comunicação impacta e interfere na vida das sociedades de um modo geral? Boa pergunta, excelente pergunta. A falta de habilidade na comunicação ou a resistência em desenvolvê-lo, isso pode causar uma série de efeitos negativos em nossas vidas, tanto no âmbito pessoal quanto profissional. Então, eu vou trazer para você esses impactos. Eles transformam, eles podem prejudicar a nossa vida, como eu falei, no âmbito pessoal e profissional. Então, existem alguns impactos de forma negativa que eu vou trazer para você aqui, que é a perda de oportunidade, estagnação na carreira, a baixa produtividade, isolamento social, baixa autoestima, ansiedade. Tem muitas coisas, ansiedade, a falta de... o medo de pronunciar suas palavras, né? O medo de expor suas ideias, né? A incapacidade de inspirar outras pessoas. Então, existe uma gama de perda quando a pessoa não se desenvolve, né? Quando não tem essa comunicação eficaz, que a gente chama de comunicação eficaz, comunicação clara e persuasiva, né? Você tem uma perda enorme dentro do sistema. Agora, uma pessoa que não sabe se comunicar, que tem deficiência na comunicação, seja na família, nos relacionamentos, no ambiente de trabalho, no seu núcleo social, ela necessariamente é uma pessoa tímida? Não se comunicar bem é um reflexo de timidez ou é um reflexo de uma falta de habilidade muito específica? É mais uma falta de habilidade, uma coisa que você pode aprender. Só que quando a pessoa é tímida, introvertida, isso agrava. Isso agrava porque a pessoa que está conversando com você, ela não sabe se isso é timidez, se isso é ansiedade, se é medo, né? Ela pode fazer um pré-julgamento daquilo que... Ou seja, uma linguagem corporal,
ela fala muito mais do que propriamente as palavras. Tá? Então, eu vou entrar aqui no detalhe de uma pesquisa que um cientista americano chamado Mehrabian, ele fez uma pesquisa, e nessa pesquisa ele descobriu que 7%, aquilo que a gente fala, as palavras, elas são apenas 7% de uma comunicação. 38% da comunicação, né? Tete a tete, ou cara a cara, como a gente fala, 38% é a tonalidade de voz, o timbre da voz, a cor da voz, a modulação da voz. Isso é 38%. Agora, melhor ainda. Temos aí quase 50% mais ou menos aí pairando, né? Então, 55% da nossa comunicação é a nossa linguagem corporal. Ou seja, são os nossos gestos, a postura, o jeito como você fala, como você olha. Aquilo é 55%. Ou seja, que eu gosto de brincar nisso. As pessoas de boca fechada às vezes falam mais do que quem começa a falar muito. Porque existe essa pesquisa e aí tem essas porcentagens para você ter uma comunicação. Como que você funciona. Então, às vezes uma pessoa chega num determinado local, só a postura dessa pessoa, a maneira como ela se porta, como ela fala, ela já está comunicando muito. Você vê que é uma coisa, né? A mim, pelo menos, é um pouco desagradável, irrita um pouquinho. Quando eu tenho que falar com alguém, uma circunstância qualquer, e a pessoa fala comigo, por exemplo, fazendo uma outra coisa. Eu quase sempre paro e não interajo até que a pessoa também pare o que ela termine o que ela está fazendo e aí possa me dar um pouquinho de atenção. Ou que ela se toque, né? Ou que ela se toque, mas assim, se eu chegar numa loja, ontem mesmo eu passei por isso, chegar numa loja, perguntar por um determinado produto e a pessoa estava fazendo algo eu cheguei, pois não. Aí eu perguntei. Ela voltou o rosto para o computador e continuou fazendo algo no computador enquanto falava comigo. E aí ela falou e eu fiquei parado, não falei mais nada. Até que ela parou e aí voltou. Eu não sei se ela percebeu ou não sei se ela tinha terminado o que ela estava fazendo. Mas por quê? Eu acho que a comunicação é mais eficiente quando ela foca, dedica atenção. Isso que você falou da comunicação corporal e gestual, né? Você prestar atenção no que o outro está falando, você olhar para ele, independentemente até do teor daquilo que você está falando. Eu acho isso extremamente acertado que essa pesquisa aponta. E você tocou num ponto muito bom. Existe uma diferença muito grande entre ouvir e escutar. Ouvir, você ouve com o ouvido. Escutar é com a sua emoção. Então, se você está falando comigo, eu estou no celular, eu estou te ouvindo, mas não estou te escutando. Ou seja, você não tem uma atenção plena naquilo que a pessoa está falando. E nada mais justo que, voltamos a falar de novo da linguagem corporal, é você dar atenção para a pessoa. É você interagir com a pessoa. Ou seja, através do olhar. O nosso olhar, ele tem 6 tipos de comunicação. Então, se eu estou falando com você está virando o rosto para o outro lado, você já está me comunicando que não está afim, não está aberto a um diálogo, né? Então, mesmo inconsciente, está transmitindo isso, que você não está aberto a um diálogo. Então, as pessoas também, elas têm que se atentar para esses detalhes. Quando uma pessoa está falando, a gente busca uma atenção ativa, uma atenção ali concentrada naquilo que ele está. Você é um consultor na área de comunicação, você dá treinamentos para pessoas, para grupos e para empresas. Como é que você descobriu esse universo do treinamento na comunicação, do desenvolvimento de habilidades na comunicação? Como é que foi esse start para você? Isso é engraçado porque eu sempre fui uma pessoa tímida. Eu sempre fui uma pessoa cética, uma pessoa introvertida. Eu falo isso para as pessoas. Eu era muito tímido quando jovem, até, 16, 17 anos. Ninguém acredita. Eu tinha dificuldade de falar em público, apresentar um trabalho de escola perante a turma. Ninguém acredita, dizem que é mentira minha.
Não, mas é verdade. Eu já fui muito assim. Antes da gente começar aqui o bate-papo, eu até falei com você sobre que eu era uma pessoa muito tímida, porque eu era muito zoado por causa do meu nome. Por causa desse nome. Remédios, muitas pessoas me zoavam. Então eu era tímido. A partir do momento, eu trabalhei aqui numa multinacional. E no início, teve um rapaz que fez um treinamento, que ele também, assim, era semelhante a mim, né? A postura. E aí eu vi a mudança que ele fez depois que fez um treinamento de oratória. E aí onde eu despertei, falei, nossa, se existem ferramentas que faz com que você chegue ao seu objetivo de forma mais rápida, porque se a gente conseguisse realizar aquilo sozinho, a gente já tinha chegado, sim ou não? Mas, com certeza. Se existe ferramenta, pessoas que podem nos auxiliar, isso aí. Aí eu entrei e fiz um treinamento sobre comunicação de oratória, onde eu aprendi várias ferramentas como habilidade de comunicação eficaz, expressão verbal e corporal, controle da voz, gestão do nervosismo, várias ferramentas. E aí eu comecei a trabalhar em cima disso, melhorei. Depois eu fui fazendo outros cursos, né, treinamento na área de desenvolvimento, tem formação em coach, master coach ericksoniano, que é voltado para hipnose, então PNL, que é a programação neurolinguística. Tudo isso eu utilizo dentro do meu treinamento, que é a Jornada Oratória Suprema. Coloco aquele dentro, né, faço aquele misto, porque são ferramentas para trabalhar a mentalidade da pessoa. É bom sempre a gente alertar o seguinte: quando você ouve falar assim, um treinamento de oratória, um curso de oratória, as pessoas tendem a acreditar que um treinamento de oratória tem a ver com falar de forma impostada, de forma bonita, aquela voz assim, uma voz bacana, eu sou o J. Remédios, Não, oratória não tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com isso. Oratória tem com o desenvolvimento de uma forma clara e objetiva e entendível de se expressar, né? Esse negócio... E é bom também as pessoas terem em mente que voz bonita é uma coisa que está caindo em desuso na área de comunicação. No próprio rádio, as pessoas podem ver no rádio, nos telejornais, não existem mais aqueles profissionais dos vozeirões. À medida em que eles foram aposentando, saindo de cena, foram sendo trocados, porque é um movimento natural dos mercados de comunicação, eles foram substituídos por gente com vozes coloquiais, vozes flat, né, como a gente fala em produção, que não tem impostação. Então, oratória não tem a ver com isso, com essa coisa de falar empolado, igual um Rolando Lero. Oratória tem a ver com expressividade e assertividade na fala. Essa coisa eu brinquei aqui falando do Rolando Lero, que é aquele personagem icônico do Rogério Cardoso na escolinha do professor Raimundo. Muita gente pensa também que se comunicar bem é falar rebuscado, né? E está totalmente equivocado, né? Quando você fala rebuscado, ok, tranquilo. Mas a oratória é para você trabalhar esse medo, essa timidez, essa ansiedade, o bloqueio, a limitação de falar em público, para você saber a postura, né, de se posicionar, como falar, questão das mãos, dos braços. É isso que vai ser trabalhado dentro de um treinamento de oratória. Você vai aprender sobre a parte de como melhorar a dicção, como posicionar, né, a maneira correta. Então isso vai ser trabalhado lá dentro. Antigamente não. Muitas pessoas, a voz, né, elas modulavam a voz de outras pessoas para também parecer, mas ali ela estava sendo um robô, vamos dizer. Hoje não. As pessoas, é a essência de cada pessoa que elas colocam dentro do trabalho, dentro daquilo que elas fazem com maestria. Bom, você foi lá, fez o treinamento, aprendeu, desenvolveu em você habilidades que melhoraram muito a tua sociabilidade em relação à comunicação. Beleza, mas daí a isso virar uma estratégia profissional e virar uma carreira, como é que foi essa transição? Você era de uma multinacional, devia ser da área de tecnologia, offshore, algo assim. Como é que você dá esse pulo? Esse pulo, isso aí foi um
pouco engraçado e impressionante, né? Porque eu trabalhava na multinacional, como falamos, até ano passado. Fiquei 23 anos, 7 meses lá. Né? E eu comecei a trabalhar em paralelo. Eu trabalhei pela Polose, que é uma das maiores empresas de desenvolvimento humano do Brasil. E ali eu dava palestra de inteligência emocional. Então, quando eu fui dar uma palestra em uma multinacional, eu chamei um colega para filmar, né? Para gerar conteúdo para postar. E aí ele filmou para mim, ok? 2 dias depois ele, Jota, tem como você ir ali no café comigo, no refeitório? Vamos. Aí fomos no café. Chegando lá no café, ele perguntou para mim, essa oratória, você aprendeu sozinho ou você fez treinamento? Né? E dentro da PNL a gente aprende que a gente, para direcionar um assunto, você tem que fazer perguntas, certo? E aí eu perguntei a ele, por que você acha a minha oratória? O que você acha da... Ele, não, cara, eu achei muito maravilhosa a forma que você se posta, a forma como você fala, a tua entonação de voz, a postura. E eu estou buscando isso, eu e meu sócio, a gente está precisando de alguém que nos dê um treinamento, porque a gente porque nós somos tímidos e a gente tem que apresentar para outras empresas. Sim. Eles tem que se vender para o mercado, né? Eu, na hora, aceitei, sem ter nada programado. Aceitei. E aí, eu me questionei em casa, né? Fui para casa e perguntei, se eu posso dar um treinamento para 2 pessoas, por que não fazer para mais pessoas? E aí foi quando tudo começou. E agora a gente está aí nessa acidente. Esse exemplo que você está dando de uma empresa, né? O camarada chega para você e fala que precisa ter um pouco dessa noção para ele se vender para um mercado onde ele atua. Ele, como empresário, para vender o portfólio dele, ele precisa ter uma boa apresentação. As empresas têm essa preocupação de investir na comunicação dos seus, pelo menos das suas lideranças, de quem tem que interagir no mercado, ou muita gente ainda não se tocou para isso? Muitas empresas não se tocaram ainda, porque isso é primordial dentro de uma corporação. Um exemplo, foi feita uma pesquisa pela Society for Human Resource Management. E essa pesquisa, ela alerta o seguinte, que a falta de investimento em comunicação interna nas empresas, isso pode acarretar perdas significativas, tanto financeiras quanto operacionais para a empresa. Então, a empresa que não se preocupa em desenvolver os seus colaboradores na parte da comunicação, ela perde muito. Ela tem uma baixa de produtividade em 25%, né? Em 25%. A rotatividade dos colaboradores é de 50%, ou seja, entra e sai de colaboradores porque eles não têm uma boa comunicação. Se não tem uma boa comunicação, não faz o engajamento legal com os outros colegas. Né? Tem também a falta, né? O problema com feedback entre líderes e subordinados chega a ser em 44%. Por quê? Porque não tem uma boa comunicação. E aí você tem também o engajamento entre os colaboradores 5 vezes menor. Dentro do ambiente corporativo, comunicação é uma questão de fluxo. A comunicação ela precisa fluir e percorrer o ambiente todo, não é? Sim, então quando essa mesma pesquisa, né, ela fala também do lado positivo. Quando você desenvolve uma boa comunicação, por exemplo, o estresse, você tem uma redução do estresse de 20% a 30%. Só em você se comunicar bem, você transmitir a sua mensagem de forma clara. A comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende que você fala. Se eu falo uma coisa e você não entende, não teve comunicação. Então, quando você não tem uma boa comunicação, o estresse vai o quê? Lá em cima, por causa disso. Então, você baixa a ansiedade também. Então, tem uma série de efeitos positivos, né? Você tem 44% com uma boa comunicação de ser promovido dentro de uma empresa. Porque você vai se portar de maneira correta. Você vai fazer suas apresentações corretas. Você vai te mostrar uma pessoa
desinibida ou uma pessoa que tem um direcionamento, e aí você cresce com uma boa comunicação. Uma coisa que a gente sempre vê muito, de um modo geral, e hoje principalmente com o advento das redes sociais, que empoderaram muito as pessoas, os grupos sociais da chamada verdade, né? Cada grupo, cada pessoa tem a sua verdade e é muito agarrado a ela e não aceita discutir muito as suas chamadas verdades. Uma coisa que a gente vê atrapalhando demais a comunicação nesses tempos de hoje são as crenças, são as verdades. As pessoas se agarram às suas verdades, às suas crenças e não querem abrir mão, não querem flexibilizar 1 milímetro que seja para discutir um pouco aquilo, refletir sobre aquilo. Essas crenças hoje que estão de todas as formas, todas as cores, limitam demais a comunicação, né? A crença definitivamente é um fenômeno que limita a comunicação. Crença, isso é uma coisa que acaba com a vida da pessoa. Se você não trabalhar uma crença limitante, ela te bloqueia, ela tem um poder de colocar você num canto e dali você não crescer. O que é uma crença? Crença é uma programação mental. É um programa que foi inserido, colocado no nosso cérebro desde quando nascemos até os 12 anos de idade. Através do que a gente via, ouvia e sentia dos nossos pais ou pais substitutos. Então, toda a experiência que a gente teve na infância, o que a gente observava papai e mamãe fazendo, a forma como eles agiam, como eles nos ensinavam, tudo isso ia criando uma crença, um aprendizado. É como se fosse um HD virgem. Todos nós, quando nascemos com HD virgem. E os nossos pais ou pais substitutos. Mas aí também entra a TV, que te passa tudo. O ambiente em torno. A escola, o ambiente. Hoje em dia a internet, mas principalmente pais ou pais substitutos. Preste atenção. Quando eu toco nesta mesa, eu estou tendo um estímulo sinestésico captado pelo meu tato. Esse estímulo vai para o meu cérebro, para uma área chamada hipotálamo, que converte os estímulos externos para a linguagem do cérebro, eletroquímica, formando sinapses neurais, que são neurônios conectando com neurônios, como se fossem 2 cabos sendo conectados. E aí é gravado uma crença, um aprendizado. E nós temos trilhões de conexões neurais, onde estão gravadas toda essa experiência que a gente teve na infância e a gente vem carregando ao longo da vida. Então essas crenças, elas são criadas dessa forma. Tá, mas tem como treinar para remodelar esse negócio? Tipo, você chega a 40 anos de idade com uma carga enorme de crenças, de certezas, e como é que muda isso? Quando você depara com uma realidade diversa, como é que você muda isso? Então, essas crenças você tem que trabalhar com ferramentas específicas e comprovadas para você trabalhar, para você mudar essas crenças. Primeiro, como é que são criadas essas crenças? Como eu falei para você, do 0 aos 12 anos de idade. Através de humilhações públicas. O que é isso? Né? O bullying, o famoso bullying. Quando éramos criança, né? Pequenininho, na escola ali, não sabíamos pronunciar a palavra direito, né? Engolir a letra. E aí vai apresentar um trabalhozinho de criança, todo mundo começa a rir. Isso. Ali você cria um bloqueio, uma limitação, né? Através falta de incentivo para se expressar. Nós, como já somos mais experientes, quantas vezes os nossos pais estavam conversando com outro adulto, a gente ia falar alguma coisa, criança não pode se meter em conversa de adulto. E aí você cria aquele bloqueio. Muito comum. Não vou mais me pronunciar, também não vou falar mais nada. E aí você vai crescendo, tá? Baixo autoestima. E aí você cria esse bloqueio. E aí você me fez uma pergunta, né? Como que a gente elimina essas crenças, né? Dentro do meu treinamento, eu falei que a oratória suprema, lá dentro a gente trabalha com ferramentas, para você perder o medo de falar em público, a ansiedade, aquela timidez. A gente trabalha com programação neurolinguística, tem ferramentas para você justamente trabalhar isso que está te impedindo de alcançar os objetivos, né? A pessoa lá dentro vai aprender sobre os níveis neurológicos de aprendizado, aprender sobre
como você trabalhar essas emoções com ferramentas, como eu falei, ferramentas que são comprovadas, que validam a você perder essa timidez. Né? Então, isso é muito importante. Você tem que passar por um treinamento, O treinamento, o meu é uma imersão, onde você fica de 8 da manhã até as 18 horas. É o dia todo ali. Né? A gente faz algumas palestras às vezes, mas é coisa rápida, você não perde. Agora, quando você passa por um treinamento, que ali tem um passo a passo para você aprender e perder esse medo, essa timidez. Eu fico pensando aqui, pastores, gerente de banco, vendedor de consórcio, corretor de loteamento, de lançamento imobiliário, mas quem? Todo mundo quer ter um poder de persuasão, todo mundo quer ser convincente, né? Em muitos negócios a diferença entre o sucesso e o fracasso é exatamente o poder de persuasão de cada um, certo? Como é que uma pessoa que não é persuasiva, que não nasceu com esse dom, e a gente sabe que tem gente que nasce com esse dom. Já conheci crianças que são extremamente persuasivas, mas há crianças que não são. Nem todo mundo nasce com esse mesmo dom. Todo mundo nasce. É possível criar esse poder, mesmo não tendo nascido com o dom? É possível se tornar persuasivo na sua área de atuação? Sim, muito. Como a gente estava conversando, eu era uma pessoa tímida, uma pessoa cética, uma pessoa introvertida, né? E eu perdi muitas oportunidades da minha vida por medo de falar em público, por ansiedade, por não conseguir expor as minhas ideias. Quantas pessoas perdem oportunidade por isso? Mas existem ferramentas, técnicas, que faz com que você passe pelo processo e aí você começa a trabalhar esse medo, a trabalhar essa ansiedade, essa limitação, né, que faz com que você não chegue aos seus objetivos. Por exemplo, eu faço mentoria com um rapaz que ele era extremamente tímido, né? Falar com ele, e aí, Jota, tudo bem? Não olhava no rosto. Mas hoje, semana passada, ele fez uma pregação lá na igreja dele, né? E aí ele me mandou os vídeos. Você vê a diferença que é. Então, quando primeiro, a gente tem que querer realizar um objetivo. A gente tem que querer, isso aí tem que ter, né, esse poder intrínseco, a gente tem que ser de dentro para fora. Segundo, se permitir passar por um processo. E aí você começa a crescer. Tem ferramentas para isso. E entender, compreender, enxergar a própria limitação, né? Isso. Então, vou trazer aqui 4 passos para você se tornar altamente persuasivo. Atenção, anotem isso, é muito importante. Tomem nota aí. 4 passos com o J Remédios. 4 passos para você se tornar extremamente persuasivo. Primeiro, identifique que você tem um problema. Certo. Isso é você reconhecer que tem uma vulnerabilidade. E reconhecer significa a parada para afiar a serra. É a autorrenovação equilibrada. É a renovação das 4 dimensões da natureza humana: física, mental, espiritual e emocional. Então, muitas pessoas acreditam que a vulnerabilidade é um sinônimo de fraqueza. Mas não é. A vulnerabilidade é um sinônimo de coragem. É você ter coragem de se expor, mesmo sem controlar o resultado. Segundo, domínio das emoções. Falar em público é um desafio que, para muitos, provoca ansiedade e medo. Essas emoções, embora comuns, elas podem ser controladas, podem ser tratadas com ferramentas, com técnicas aprovadas, com ferramentas e uma mudança de mentalidade. Qual que é a chave para isso? É você dominar as suas emoções. Ou dominar as emoções. Você transformar o nervosismo em energia positiva.
E aí, desenvolver a autoconfiança. Terceiro, visualização positiva. Essa é essencial. O nosso cérebro ele não sabe distinguir o que é real do imaginário. O comando que a gente envia para ele, é isso ele começa a processar. Então, se você vai para uma apresentação, que seja palestra, escola, igreja, antes da apresentação, feche os olhos. Imagina você falando com confiança, sendo bem recebido pelas pessoas. Imagina finalizando sua apresentação com aplausos. A visualização positiva, ela ajuda, ela diminui a ansiedade e ajuda a clarear a nossa mente. Ajuda a autoconfiança, na autoconfiança, né? Quarto, poder de persuasão. Gerar poder de persuasão ao se comunicar. Isso é uma habilidade que combina a técnica, a autenticidade e as necessidades. Passa a necessidade do teu público. Poder de persuasão é a capacidade de influenciar de forma ética as pessoas, conectando a pessoa no racional e emocional de quem está ouvindo a gente. Então, essas 4 ferramentas, você já pode preparar. Você tem que, primeiro, identificar que tem um problema. Segundo, controlar as emoções. Terceiro, visualização positiva. E quarto, ter o poder de persuasão. E aí sim, você consegue já dar um passo muito grande na sua evolução. Maravilha, maravilha. Olha aí a dica de ouro para quem quer se comunicar bem, ser persuasivo, convincente, sempre. E aí o alerta é meu aqui, são as minhas palavras. Sempre usando da verdade acima de tudo, não é? São ferramentas muito valiosas, mas que não vale a pena serem usadas com coisa que não presta, com informação falsa. Você não vai vender terreno dentro d'água, né? Igual muita gente vende aí. Tem persuasivos aí também que dá medo. Vamos usar sempre como matéria-prima a verdade acima de tudo, né? J Remédios, quem quiser conhecer o teu trabalho, conhecer a tua mentoria, esse trabalho de imersão que você oferece para grupos, pessoas, empresas, ambientes corporativos, te encontra onde, em qual rede social, como é que fala contigo? J Remédios, a rede social já está dizendo tudo, né? J, não tem 2, né? Não vai achar 2. Não tem, não. Só tem você. Então, arroba JOTA Remédios, no plural. Essa é a minha rede sociais, me encontra lá. Telefone, posso deixar o telefone aqui? Pode, fica à vontade. Ótimo. É o 22, DDD 22, 997 67 67 17. 22 é o prefixo, 997 67 67 17. Número fácil também, 67 17, facinho, hein? Fácil de gravar, muito fácil bom. de gravar. Jota, queria agradecer muito a tua presença aqui no Nossa Macaé, pra gente falar de comunicação, que é um assunto para mim apaixonante, que eu gosto muito. Dizer para as pessoas que se comunicar bem é sempre muito importante, em qualquer nível, Não pense que é só para quem é um gerentão de uma empresa, não. Você pode ter um pequeno negócio, você pode ser uma doceira, um sapateiro, um motorista de Uber. É importante se comunicar bem, gente. É fundamental. Até porque, eu costumo dizer sempre, que a boa comunicação evita mal-entendidos. Então, até por isso, se comunicar faz muito bem. E já dizia o velho guerreiro Chacrinha, quem não comunica se trumbica, né, meu amigo? Acima de tudo. Bom, desejar sucesso para você, sorte, agradecer a tua presença por aqui e que muita gente te procure aí. Amém. Eu que agradeço o convite, eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouco mais sobre o meu trabalho. E tem o Tony Robbins é um cara melhor do mundo em desenvolvimento humano, psicologia positiva, neurociência, comunicação de alto impacto. E ele tem uma frase que diz o seguinte: a qualidade da sua vida é a qualidade da sua comunicação. Ou seja, a comunicação é a ponte de onde você está agora e onde você quer chegar.
É através dela que você influencia, você inspira e transforma. Não só a sua vida, mas a vida das pessoas que estão ao seu redor. Então, é através da comunicação que você abre portas. Através da comunicação que você alcança resultados extraordinários na sua vida. Então, eu faço o convite a você. Participe. Faça, que não seja comigo, mas faça um treinamento de oratória. Aprenda, se desenvolva, porque as oportunidades estão aí para todo mundo. E quem se desenvolve, chega mais longe. Tá aí, sabe as palavras do @jremédios no Instagram e no Facebook, procura ele lá, bate um papo com ele, pode ser muito bom para o engrandecimento da sua vida e da sua carreira. Bom, gente, esse é o Nossa Macaé, você sabe, a gente sempre batendo papo aqui com gente interessante, que tem muita coisa para falar para a gente, muita coisa para ensinar. Eu peço mais uma vez a vocês, antes de terminar, se você não é assinante ainda do canal TV Câmara, assine o canal TV Câmara, compartilhe com os amigos, ativa lá o sininho das notificações, que sempre que tiver vídeo novo aqui do nosso podcast e dos outros podcasts também do canal, que são muitos, você vai ser notificado e vai poder então assistir tudo assim de primeira, tá bom? Seja assinante com a gente. Temos um encontro marcado na nossa próxima edição. Agradeço muito a sua presença, forte abraço e até lá! Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis.